Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Ano novo, nós começamos uma nova etapa desse projeto em parceria com a Grato. Vamos falar de novo vários temas que abordam o cotidiano, especialmente as nossas relações, as relações conosco mesmo, a nossa vida, dentro da proposta da Graciele Raymond Gatto, que é de trazer para nós dicas e ferramentas e que é possível viver uma vida bem-sucedida, plena e feliz, que é a meta de todo mundo. Gra, bom dia. Bom dia, feliz ano novo. feliz ano novo, feliz ano novo. Todos muito bem-vindos. Que bom, você também. Seja bem-vinda novamente, que esse ano seja um ano assim ainda mais enriquecedor que foi ano passado, que já foi, né, uma grata surpresa, né? E que a gente consiga levar essas mensagens que são tão ricas e tão importantes para todo mundo. Levar o conhecimento adiante, que não ocupa lugar na cabeça de ninguém, né? Exatamente. Nós estamos com um ambiente novo hoje, em função da nossa amiga, passou por uma pequena cirurgia, mas não tem sem preguiça, né? Sem descanso. Não, o negócio é partir pro novo. Exatamente, a missão desse ano. Então a gente falou ano passado de vários assuntos, né? Assim, a gente abordou temas específicos, né, com relação a traição, ciúme, inveja, julgamento. A gente abordou também assuntos mais amplos, né? Falamos um pouco sobre sempre, né, dentro do viés sistêmico, né, com o foco nas constelações, a importância delas. Falamos sobre os cursos, né, que a Grato oferece, postura sistêmica, o Ho'oponopono, as próprias constelações, né, com atendimento individual, atendimento coletivo. Então a gente falou de muita coisa, Muita coisa. São vários temas que envolvem todo esse conteúdo, mas sempre com o foco sistêmico, sempre com o foco da postura sistêmica, sempre considerando essas leis sistêmicas. E é claro que sempre com esse convite de colocar os óculos sistêmicos. E na sequência desse ano a gente continua fazendo o mesmo convite. Nós experimentamos na vida real, no dia a dia, o que é a experiência a partir da consideração dessas leis sistêmicas. E é claro que você já conhece, né, Carla, e também faz essa experiência. Até mesmo nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, a gente sempre acaba trazendo para a prática, trazendo para dentro, não tem como. Não tem como. E é interessante porque, assim, mesmo quem já assistiu às outras lives, assistiu algumas, assistiu a todas, talvez algumas coisas que a gente vai falando na hora não faz sentido, mas chega um determinado momento que você lembra, nossa, mas a Graciele falou e é exatamente isso que está acontecendo. Então tudo tem seu momento. A gente tem um convidado especial, né? Queridinho que está aqui conosco. Gente, esse lugar aqui é incrível, agora tá? Não, querida, maravilhoso. Vai lá com a Cibele, vai. A Graciele falou que em breve a Grato vem pra cá, né? Se tiverem a oportunidade de vir conhecer, é um lugar incrível, assim, muita paz, animais, verde. Natureza, gente, incrível mesmo. Quando tiverem a logo oportunidade. a gente tem novidades então na Grato. Legal, já estamos antecipando aqui. Spoiler! Fica em Toledo mesmo, né? Dentro da cidade, um ambiente fantástico. E animais, né, estão conosco, são da família. Se de vez em quando eles quiserem um comentário, vocês não liguem não, se não entender também a gente também não Eles entende. interagem e fazem comentários. Eles interagem, fazem comentários, isso mesmo. Eles são, né, um tesouro da natureza. Sim. E esse ano então começando, né, já tá com garra total, férias já, né, deixa pra lá. E você já vem com novidades, vocês vêm com curso novo agora, palestra? Então, na semana que vem nós temos uma palestra sobre constelação, né? Então, qual que é o intuito dessa palestra? É uma palestra beneficente e em prol do Hospital Bom Jesus, da UTI Neonatal, do Hospital Bom Jesus. Vocês têm uma parceria já, né? Já do ano passado a gente já traz essa parceria. E sim, quem tiver interesse em participar precisa confirmar a presença e é convidado a trazer algo para essa beneficência, né? Que é em prol do hospital. Inclusive da UTI neonatal. Então o que a gente pede são produtos de higiene para os bebês, lencinho úmido, fralda pequenininha, né? Bem pequenininha. Então mais com esse fim mesmo para as crianças bem pequenas. De repente uma madeirinha, chuquinha, quer dizer, não é difícil, né, gente? Qualquer farmácia tem. Sim, e aí assim, até quem tiver dúvida sobre o que trazer pode entrar em contato, que a gente tem uma lista dos produtos e fica bem prático.
Legal. E vocês vão trabalhar assim, é uma palestra sobre constelação, mas a gente sabe que tem, né, tem muita informação. É uma abordagem mais introdutória, uma abordagem sobre algum aspecto específico? O que nós percebemos que está acontecendo e o que as pessoas estão sedentas em saber. Muitas pessoas não vêm participar de um grupo de constelação ou não se disponibiliza a fazer uma constelação a partir de uma própria questão, por não saber como funciona, por não saber o que realmente são as constelações, por não saber como é que acontece uma constelação. Então, muitas vezes a pessoa se retira de uma possibilidade de ampliar a percepção em relação à vida ou em relação a solucionar algumas questões, justamente por não saber o que é uma constelação, justamente por não saber o que acontece numa constelação. Então, essa palestra ela tem o intuito de realmente desmistificar as constelações. Então, quais são as dúvidas que a pessoa tem sobre a constelação? O que passa pela cabeça, o que ouviu falar. E tem muita gente falando algo que não condiz ao que é a constelação. E muitas pessoas falam da constelação sem ter ido ver, sem saber, sem ter experimentado, sem ter assistido uma constelação. Então essa palestra é um convite para que você possa se disponibilizar a conhecer o que realmente são as constelações. Legal. Tem muita gente que faz um pouco de confusão com religião, né? Sim. Acaba limitando, de repente, a informação, ou então ouve, né? De alguém que também ouviu falar e não Sim. sabe direito. Então é uma oportunidade. Então são realmente... muitos preconceitos que vão acontecendo e as pessoas vão fazendo conclusões de algo que não é real. E quando você fala das religiões, né, muitas pessoas confundem a constelação com o espiritismo, com a doutrina espírita, confundem porque o padre fala que não é para fazer constelação. Então eu gostaria já de dizer aqui que existem muitos padres e freiras que até fazem o curso de constelação. Inclusive na são consteladores. Na primeira turma na primeira formação que eu fiz, nós tínhamos uma freira que fazia parte da nossa turma. E tem várias pessoas que são religiosas e que também se aprofundam nesse conhecimento. O padre não vai se tornar um constelador para constelar os fiéis. Ele vai estudar constelação para ele ter mais recursos no atendimento, mais recursos na atuação dele enquanto padre. E é uma ferramenta sensacional para autoconhecimento e para você saber lidar com outra pessoa. A gente até falou sobre isso bastante no fim do ano, né? Como que você lida de repente com uma pessoa que você já tem uma antipatia ou que a pessoa tem um comportamento que não te agrada e você tem ferramentas para isso não ser... Tem recursos para experimentar a vida de uma forma mais leve, como você falou lá no início. Todas as pessoas querem uma vida mais tranquila, mais próspera, mais saudável. E como é que eu faço para ter uma outra experiência de vida? O conhecimento é o viés principal, não tem saída. E o conhecimento sistêmico traz clareza para as pessoas poderem realmente começar a ter uma outra experiência de vida no dia a dia, na vida real. Não adianta eu ser uma boa pessoa lá no meu trabalho. Eu não vou fazer um curso ou adquirir um conhecimento para eu ser eficiente lá dentro da empresa onde eu trabalho. Se eu não for isso dentro da minha casa, comigo mesma, com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus pais, eu sou uma farsa lá fora. E a maioria das pessoas vive uma farsa. Ou então assim, até se dá bem ali na relação do trabalho, que é algo, né, mais superficial, e quando chega em casa, que deveria ser um ambiente, né, de conforto, de sossego, tem brigas, né, não consegue se dar bem, e aí o sangue fala mais alto, você tá junto só por causa Então, disso, como eu né? faço para administrar esses percalços, tanto lá na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho, quanto nas outras experiências? Não tem outro viés a não ser pelo conhecimento. E por que o conhecimento sistêmico é tão importante? Então, independente de ser o padre, a freira, independente de ser o terapeuta, independente de ser o teu dentista, independente de ser qualquer pessoa, esse conhecimento vai enriquecer, vai trazer potência
nas relações. De novo, não importa em qual setor você trabalhe. Para uma pessoa que é terapeuta, independente de ser constelador, ó, agora a galinha de Angola tá querendo dar uma mensagem também. Independente de ser constelador ou qualquer outra terapia, ter a noção do que é a postura sistêmica vai trazer outra disponibilidade para o trabalho. É imensurável o que traz. Então, a proposta desse ano é essa, é desmistificar o que é a constelação e entrar com esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, para que toda e qualquer pessoa que tenha uma intenção de melhorar, de sentir mais potente, ter a condição de ter essa experiência mais potente. E eu afirmo, eu confirmo, eu trago isso na minha experiência. Tem uma pessoa aqui que está assistindo ao vivo hoje que experimenta isso e a vida muda. E ela não é terapeuta. Ela trabalha na área da saúde, mas não na terapia em si. E a vida muda. Muda porque, assim, uma das coisas que a gente falou bastante ano passado, mas de repente as pessoas não acompanharam, é você se permitir olhar o outro como o outro realmente é, né? Que ele não é só aquela estrutura física, né, de carne que está ali na sua frente. Ela tem toda uma história, tem todo um sistema e tem todo um porquê de alguns comportamentos, né? E algumas histórias que se repetem até conosco mesmo, né? Por que eu atraio tal situação? Por que em determinada área não tenho sucesso? As constelações vêm para ajudar a gente a entender que se você não tem sucesso numa determinada área ou tem uma dificuldade em outra, é porque talvez tenha alguma coisa ali no teu sistema que pode ser olhado e que vai fazer diferença. É isso que é o mais bonito da constelação, sim, né? É você poder arrumar isso, né? Compreender que nada vem de graça, nada vem porque não tem um motivo de ser. E que não precisa ser assim para sempre. Isso, né? A constelação ela vem para nos auxiliar a olhar aquilo que está pedindo para ser visto. Então, quando eu falo que as pessoas podem ter sucesso, que as pessoas podem ter saúde, que as pessoas podem ter prosperidade e experimentar uma vida saudável em todas as áreas da vida, experimentar uma vida próspera em todas as áreas da vida, não significa uma coisa inatingível que só algumas pessoas atingem. E também não significa que a pessoa nunca mais vai ter problemas na vida. Significa que nós podemos utilizar os desafios, as dificuldades e aquilo que até nos deixa desconfortáveis para atingir um outro nível, que é ter uma experiência bem-sucedida apesar de uma situação desconfortável. O meu pé, por exemplo, eu tenho experimentado uma dor nesse meu dedo, eu tinha, né, até ontem um tumor glômico e eu poderia evitar uma cirurgia e poderia falar que droga, que eu vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que ir pro centro cirúrgico, vou ter que... Não! Eu vou até lá e vou ver o que eu posso fazer em relação a isso e eu decido experimentar algo bom apesar disso. Então, eu tenho uma estrutura interna que me ajuda a passar pelo desafio. Se fosse num tempo antes, talvez, de eu ter mais conhecimento, eu estaria talvez na cama com a minha perna levantada, esperando 5 dias para o meu pé sarar, para depois na semana que vem fazer uma live de novo. Quer dizer, aproveitando, né, usando isso como uma muleta, né? Claro, para não fazer, para não agir, para não... Eu ia reclamar da dor, ia reclamar do antibiótico que eu tenho que tomar, eu ia reclamar que, putz, por que comigo? Né? Eu sou uma pessoa tão boa. Às vezes, né, Graciela, a gente faz isso no dia a dia, né? Não com um pé, né, assim, evidentemente machucado, mas com várias áreas, né? A gente acaba usando ferramentas para se fingir de vítima, para fazer o Então, papel o convite é esse, o convite é assumir a responsabilidade. Como eu consigo assumir a responsabilidade? Como sair desse padrão de vítima? Tem muitas pessoas que falam, eu não sou vítima. Tem muitas pessoas que falam, não, eu assumo a minha vida. Tem muitas pessoas que falam, não, eu toco a minha vida pra frente. Eu não sou vítima, mas a culpa é dele. A culpa é disso, não é comigo. Isso, né? Então, o sistema é falho, o governo é falho,
e vai dando justificativas para aquilo que não está certo. Exatamente. E assim, muitas vezes a gente tem, né, as respostas, as ferramentas, né, para transformar aquilo que a gente acha que é culpa do governo, né, a culpa do vizinho ou a culpa do outro, né, e que na verdade está dentro da gente, que a gente pode fazer diferente. Esse que é um grande convite, né, que a constelação nos faz e que nos permitem. Que dia que vai ser a palestra? Então, a palestra vai ser na próxima, não amanhã, na próxima quinta-feira, dia 16, às 19h30 é o momento de chegada, até 19h30, para nós iniciarmos às 20 horas. Vai ser 1h30, mais ou menos, de conversa. As pessoas vão poder fazer todas as perguntas que quiserem. Eu vou me disponibilizar para essa conversa bem disponível mesmo. Para realmente, se a pessoa tiver alguma dúvida, se quiser saber qualquer coisa, pode vir e perguntar. E qual que é o intuito? É entender que constelação é uma coisa única e não tem a ver com nenhuma outra, nem religião, nem filosofia daquela que já existe, claro, nem psicologia. A constelação é algo totalmente novo, é algo totalmente adaptável à vida de qualquer pessoa. A constelação, ela não fala, agora você não pode mais ser isso porque você tem que ser assim, porque a constelação fala isso. Não. Esse olhar sistêmico, esse conhecimento sistêmico, que é a base das constelações, claro, vem para agregar, vem para somar, não vem para separar nada, não vem para falar isso é errado e você tem que ir isso agora. Não, vem para agregar em você assim, algo totalmente novo. É um conhecimento complexo, mas ao mesmo tempo bastante simples. E que quando você começa a ouvir, você fala, gente, faz todo sentido. Não tem nenhuma teoria absurda, não tem nada, porque até as próprias leis, né, que regem as constelações, elas são coisas tão simples, né, que falam, né, lei de amor, qual que é a dificuldade de você entender isso, né, a lei da inclusão, qual que é a dificuldade de você entender isso. Então são coisas que a gente, consciente ou inconscientemente, viola e que depois acaba tendo consequências. Quando eu conheci as constelações, na época em que eu realmente decidi estudar, era uma época da minha vida que eu estava procurando algo que completasse em mim o vazio que eu sentia. Não era um vazio físico, era um vazio que eu não conseguia nem dizer o que era. E quando eu penso no significado desse conhecimento, eu busquei nas religiões algo para completar isso, eu busquei em muitos lugares algo para completar isso. E eu sempre digo nas lives, a minha vida financeira estava estável, a minha vida em relação ao relacionamento com meu marido estava estável, família, tudo bem. Profissionalmente eu queria me encontrar mais, e claro que eu encontrei mais recursos com a constelação e eu estudei para me tornar uma consteladora. Não era esse o meu intuito no começo, eu não tinha intenção de ser consteladora, mas o que aconteceu comigo quando eu entrei em contato com esse conhecimento? A vida começou a fazer sentido. A vida começou o meu olhar para a vida ampliou. Eu era uma pessoa que eu não fazia planos. Eu vivia um dia depois do outro e eu era muito conformada com a vida como ela era. Então não importa se a minha vida tá boa, se a minha vida tá ruim, se a minha vida tá mais ou menos ou se está muito boa. Tudo pode melhorar. E a maioria das pessoas vive uma vida mais ou menos. Como que você tá? Tá indo. Não pode estar indo. E não é melhorar no sentido, né, só financeiro, é melhorar pra você, aqui, né? É melhorar aqui dentro. É você experimentar a paz, é você experimentar a fé. A minha fé, se eu olhar hoje e olhar 10 anos atrás, eu descobri que eu não tinha fé. Eu precisava ir na igreja, eu me sentia bem quando eu ia na igreja, mas eu me sentia bem quando eu estava naquele ambiente lá da oração, da igreja, aquele ambiente de paz que tem a igreja. E aí quando eu voltava para a vida real, cadê aquela sensação, cadê aquele sentimento?
Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Sim, vai lá na igreja, ouça o que o padre, o pastor ou qualquer pessoa que está falando, que você quer ouvir, e volte com aquilo integrado em você. E se isso não acontece, o problema não está com a igreja, o problema está com você, né? Então, aí eu vou lá, eu confesso os meus pecados e eu volto para a vida e volto a praticar os pecados. Aí no domingo eu vou lá na igreja e vou lá e me faço essa redenção e eu me conecto de novo com Deus. É claro que isso é saudável, mas volte para casa e com essa experiência, traga para o seu dia a dia a experiência. Não consegue? Os furos são seus, não são da igreja. Os furos onde vaza Deus tá aqui. E com esse conhecimento foi isso que eu entendi. Então hoje quando eu ouço o padre, quando eu ouço o pastor, quando eu ouço uma palestra, quando eu ouço algo que fala de Deus, por exemplo, cabe muito mais, faz muito mais sentido, me nutre muito mais. E eu não me perco mais disso. Eu não me perco mais da minha inteireza com Deus. Eu não perco mais a minha fé. Tem dias que não é tão bom, né? Claro, eu sou uma pessoa humana normal. Tem dias que eu estou mais triste, que eu estou mais desanimada. Mas é um período que é muito curto em relação ao que eu sentia antes. Porque assim, você não vai deixar de ter dificuldades e problemas, né? Porque a vida continua, né? A sua humanos vida que vivem na Terra têm problemas e têm desafios. Mas pelo menos você vai conseguir lidar melhor com isso, né? Você não precisa cair toda vez que acontece um problema ou fugir de situações porque você tem medo de enfrentar. Não, vem uma disponibilidade de enfrentamento, vem uma disponibilidade de ação em relação a... Vem uma disponibilidade de poder ser autêntico naquilo que está sentindo, né? Hoje, em todas as relações eu sinto menos atrito, eu sinto menos resistência às outras pessoas, as coisas que acontecem no mundo não me desconcertam mais. Então, eu não durmo pensando nos índiozinhos que estão lá no sinal pedindo ajuda. Não, cada um no seu lugar. O que eu posso fazer com isso? Se eu não posso efetivamente atuar naquilo, eu encontro o meu centro. Como eu encontro o meu centro? Eu me conecto com essa natureza divina que há em mim e eu olho para o outro com a natureza divina que há nele, em você, em você, em você, em você, no índio. E se a pessoa está passando por uma situação, eu posso dizer, Deus provê e eu confio que Deus provê. Eu afirmo isso com a maior facilidade hoje. E não me dói mais ver o destino do índiozinho que está no sinal. Por quê? Porque eu honro o meu destino e eu honro o destino do outro. Tem algo que eu posso fazer? Mudar o outro, né? Tem algo que eu possa contribuir com isso? No momento, não. Então eu respeito. E se eu pudesse contribuir com isso, o que me caberia? Então eu deixo o universo me presentear com uma ideia. Talvez eu tenha aqui uma ideia e eu possa ir lá na prefeitura, tem um canal da prefeitura que é de acesso a todas as pessoas. Eu falo, olha, eu tive uma ideia bem bacana em relação aos índios. Posso compartilhar com vocês? Isso é uma ação em relação a... Não vai adiantar eu perder sono, não vai adiantar eu conversar com as minhas amigas e falar, meu Deus, não aguento mais ver aqueles índiozinhos no sinal pegando. Não! Sai do transe, sai do transe. E age efetivamente. Como a gente sai do transe? Quando a gente encontra um centro. Quando a gente encontra o lugar do adulto. A gente para de falar do índio, a gente para de falar da vizinha, a gente para de falar dos pais. Porque o maior tiro no pé é esse movimento de rejeição, de objeção aos nossos pais, né? Então, são pequenos movimentos, são pequenos ajustes que vão ter um significado imensurável. Quem não conhece esse conhecimento sistêmico, essa estrutura do pensamento sistêmico, não tem noção do que é uma pequena mudança causar uma explosão
na vida da gente, uma boa explosão. E o mais importante, né? Se você acha que você não merece, né, ter esse tipo de vida, ou então que, né, não é sua vez, ou então que tem problemas maiores, vale lembrar que toda vez que você resolve um problema consigo e no seu sistema, você também está aliviando o sistema de todos os seus filhos, até mesmo dos seus pais, dos seus irmãos. Então, se você não é suficiente, né, para ser o motivo, né, que te leve a isso, faça pelos seus filhos, faça pela sua família, faça pelo seu sistema. Quando uma pessoa resolve dar um passo no conhecimento, dar um passo em relação a parar de resistir à vida, todo o sistema é assim impactado. Né? As gerações anteriores e as que vêm depois. E tudo aquilo que fica em aberto no sistema, tudo aquilo que você não tem coragem de olhar e resolver, vai ficar em aberto para as próximas gerações também. E é por isso que a gente vê tanto essas dores familiares, essas perdas familiares, é uma repetição de padrão familiar. Ah, sim, destino dessa pessoa ser assim, porque o pai era assim, o avô era assim, o bisavô era assim. Não! Está na hora de alguém fazer algo. O sistema inteiro está esperando alguém tomar força para fazer algo diferente. O sistema inteiro aguarda uma pessoa que desperta. Né? Sim, não é fácil. Pessoa, não é fácil, mas é possível. Porque exige coragem. Exige coragem em fazer algo diferente. Exige coragem em ser feliz quando tem algo ruim acontecendo no entorno. Né? E assim, o primeiro passo é se permitir, né? Conheça, venha conhecer, né? Não sabe, tem dúvida, venha conhecer, já que tem essa oportunidade, né? Não dá para colocar a culpa no financeiro, não dá para colocar a culpa na falta de tempo. A palestra é aberta, por favor. A palestra é aberta. E assim, de quem conhece a Graciele já há algum tempo, a gente conversando, até mesmo quem já conhece, até quem já ouviu ou quem já fez, vale muito a pena ver de novo, porque ela sempre traz alguma coisa com um viés diferente e naquele momento aquilo faz sentido, porque as coisas te tocam, né? Sim, de uma maneira diferente. E nós experimentamos o conhecimento de uma forma evolutiva também. Às vezes você ouve algo importante e você está num nível de compreensão. Então você atingiu aquele nível de compreensão, você ouve de novo, você ouve num outro nível, num outro nível, num outro nível. E essa evolução, a partir do conhecimento, ela também não acaba nunca termina. Tudo está em constante evolução. Um médico, por exemplo, que parar no tempo e não for num congresso, não for ver o que está de novo acontecendo, vai ficar obsoleto. Claro. Em pouco tempo fica obsoleto. E até o conhecimento que ele tinha, né? Porque de repente com um olhar diferente, aquele conhecimento pode ser adaptado, porque nós temos esse poder, né? De olhar para algo e a gente mesmo fazer essa interpretação, crescimento contínuo, né? E conseguir evoluir. Além da palestra, então nós temos outras novidades para esse ano. As palestras vão ser, são várias palestras que vão acontecer, já tem datas previstas. Existe um número de pessoas condizente com o local da palestra, então quem tiver interesse, por favor, já se posicione e já reserve a sua vaga. E nós vamos ter também alguns encontros presenciais, no sentido de serão 4 encontros com esse olhar da postura sistêmica. Eu já fazia esses encontros nos anos anteriores. 2019 eu foquei mais nos encontros online, né? Mas a partir desse ano nós vamos retomar os encontros de postura sistêmica das oficinas. Então são encontros presenciais, são 4 encontros onde nós vamos tratar de temas. O primeiro tema desses encontros será relacionamento de casais. Então, se para você é um desafio o relacionamento, nós estamos desenvolvendo esses encontros de uma maneira bem pontual para que você fique mais disponível para ter experiência bem-sucedida nos seus relacionamentos. No romance, no casamento, no namoro, não importa qual é o objetivo. É preciso estar disponível para um relacionamento bem-sucedido. Então, se ainda isso não acontece na sua vida, é uma linda oportunidade de trabalhar esse contexto dos relacionamentos. Na sequência, nós vamos trabalhar as finanças, nós vamos trabalhar pais e filhos, nós vamos trabalhar o contexto de trabalho mesmo, o profissional. Então, serão várias
vários temas onde nós faremos os encontros presenciais. Para quem não sabe, não acompanhou ainda, a postura sistêmica é um pouquinho diferente das constelações, vem com todo aquele conjunto teórico que tem aquela fundamentação, mas a Graciele desenvolveu algumas técnicas que ensinam a gente a lidar na prática, né, no dia a dia, com movimentos que às vezes que ele é disfuncional, como você diz, né, e que você acaba tendo uma consequência. Então, como que a gente pode adotar uma vida, né, mais funcional, que são práticas do dia a dia, então são ferramentas bastante preciosas, né? Você deu alguns exemplos, até às vezes até o casal se ama, tem compatibilidade, tem realmente um desejo de ficar junto, mas em algum momento os dois não conseguem falar direito, ou aquele comportamento irrita o outro, e esses atritos podem até levar ao fim, né, são pequenos relação. detalhes que às vezes minam uma história linda de amor. Então, qual é a minha postura em relação a isso? Que tipo de ação eu posso ter que eu consigo lidar com esse pequeno ajuste que falta para eu ter uma relação bem sucedida? Exatamente. E assim como contratempos do dia a dia, né? Às vezes a gente até se programa, né? Hoje eu não vou discutir no trânsito, hoje eu não vou discutir com fulano e tal. De repente você é sequestrado por algo. Chega na hora você não consegue. E a postura sistêmica permite que você desenvolva um outro estilo que faça com que isso seja uma forma um pouco mais natural, sabe? Você não precisa ficar, mas eu prometi que hoje não ia fazer isso. Não, isso se torna natural. E você chega no fim do dia, né, pensando assim, nossa, eu não discuti com ninguém, eu, né, tive uma vida mais tranquila, e vai fazer diferença, né? Vai levar aquela vida que a gente falou mais pacificada. Tanto a constelação quanto o conhecimento da postura sistêmica precisa de uma atitude da pessoa. Então, a partir do momento que algo faz sentido, eu mudo algo aqui e esse algo que mudou vai impulsionar um novo comportamento. O que a postura sistêmica traz? A postura sistêmica traz o conhecimento que a gente aprende pelo intelecto, e são sugestões de ajustes que a gente vai fazendo, de ajustes no sentido de o que então eu preciso fazer ou considerar ou me conectar para eu ter um outro resultado, uma outra ação, uma outra postura, literalmente. Então eu vou trazendo exercícios práticos onde uma conexão fundamental, uma conexão essencial te traz uma outra estrutura, uma outra potência. E aí, quando a gente faz esses exercícios, essas atividades, algo interno muda e eu não preciso mais pensar como eu vou fazer para me controlar no trânsito. Vai ser um comportamento que ele vai acontecer. É uma pacificação interna a partir de exercícios mesmo, exercícios intelectuais, exercícios a partir do conhecimento, que daqui a pouco me trazem uma outra forma de existir. E isso é incrível, é muito incrível, porque os relatos que vêm depois dos cursos de postura sistêmica ou das oficinas, ou após uma constelação onde a pessoa teve um entendimento e de repente ela foi para uma nova ação, são fantásticos demais. Eu não posso revelar a fonte, né? Porque jornalista não revela a fonte, mas eu ouvi um relato do marido de uma pessoa que pratica a postura sistêmica e diz que a vida dele mudou 100%. Mas assim, a esposa pode trazer o marido junto no curso? Claro que a pessoa pode trazer o marido, a esposa, desde que venha com o consentimento, né? Então não fala, eu vou numa palestra de trabalho e eu quero que você vai comigo. Você precisa ir comigo. Você tem que, você isso, você aquilo. Não, abra o jogo, convide para conhecer algo novo, né? E não coloque expectativas na outra pessoa. Eu vou lá e vou te apresentar algo incrível que vai mudar a nossa vida. Não faça isso, né? Porque essa mudança, ela depende de muitas coisas. Essa mudança, ela depende de um estado interno. Vem a partir de um entendimento, de um fazer sentido. Se não fizer sentido para outra pessoa, não vai surtir efeito. Claro. E assim, tem idade, por exemplo, criança já pode participar? Que idade que você sugere? Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Se você tem filho pequeno, pode vir. Se você tem filho adolescente, pode vir. Se você tem... Não importa. Pode trazer.
As crianças são bem-vindas aqui, as crianças, elas fazem parte, e quanto antes elas compreenderem que existem essas leis da natureza, e é bem legal porque as crianças, elas não entendem pelo intelecto, elas aprendem com a nossa expressão. Né? A Cibele, que está aqui, ela tem filhas adolescentes, e já faz um tempo que ela conhece esse conteúdo sistêmico, e as crianças, elas aprendem por osmose. Elas aprendem a partir daquilo que a gente é, não a partir daquilo que a gente fala. Então, eu percebo isso nos nossos filhos. Eu percebo que eles experimentam a vida de uma forma diferente. Muitas vezes eles nem se encaixam muito naquilo que é comum da idade deles. Por exemplo, uma pessoa me perguntou esses dias, mas como você faz para controlar os joguinhos no celular do seu filho? Eu falei, eu não preciso controlar. Não, mas como que você faz? Não, no celular do meu filho não tem jogo. Aí tipo, como assim não tem jogo? Não tem. E eles jogam no computador? Não. Eles têm como que é o nome desses jogos que você põe na televisão? Xbox, esse tipo assim, sabe? Ela tá soprando aqui. Mãe da adolescente. Eles têm, mas eles usam muito pouco, porque eles fazem outras coisas. E não é porque eu sou crica, porque eu exijo, porque isso, porque aquilo. É porque o interesse muda, entende? Uma criança que vai assistir jogo, que tá viciado em jogo, ou um adulto que está viciado em jogo, ele tá fugindo da realidade, tá fugindo da vida real dele. Tem um motivo que é muito importante ali por trás, né? Sim, e aí o que acontece? É errado jogar? Não. Precisa só ter consciência. É errado quando aquilo te tira da vida, né? Exatamente. Então, gente, repetindo, né? Se convida o marido, se ele tiver afim, traga. Os filhos, traga, porque mesmo que você não vai aprender, não vai virar uma Graciele do dia pra noite. Mas com certeza você vai adotar comportamentos que são muito mais tranquilos, porque você vai percebendo que existe essa possibilidade, né? E vai se permitindo, e as coisas realmente vão mudando. Tem um exemplo que eu quero dar, que eu lembrei agora, que é um case, assim. Uma pessoa que participou do último grupo da postura sistêmica online, do último não, do penúltimo. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, o meu marido, ele ouviu uma parte do primeiro áudio, e essa parte do primeiro áudio que ele ouviu falava do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. E lá no começo do curso eu sempre trago os conceitos do que é pertencimento, do que é ordem e do que é equilíbrio. E aí terminou que ele sentou do meu lado e ficou ouvindo comigo o primeiro áudio inteiro. E eu nem achei que ele queria ouvir, eu nem convidei ele para ouvir, mas ele entrou no quarto na hora que eu estava ouvindo e ele sentou do meu lado e ficou ouvindo. E ele falou, meu Deus, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi porque a nossa vida não vai para frente. Aí a esposa falou que ele percebeu, quando eu falei do pertencimento, todos pertencem. O pai dele saiu de casa e todos ficaram muito mexidos e eles ficaram contra o pai que se retirou. Então tem uma exclusão, já violou o pertencimento. Quando o pai saiu, ele, que é um dos filhos mais novos, não sei se ele é o mais novo ou um dos mais novos, assumiu o lugar do pai. E aí ele tem uma relação com a mãe como se ele fosse o marido, não no sentido de marido efetivamente, mas ele ocupa uma posição, a figura, a responsabilidade isso de tomar decisões, tal, aqui na relação com a mãe. Ele saiu do lugar de irmãos e foi ser pai das irmãs, tanto que ela falou, faz 20 anos que eu sou casada e eu nunca tive o meu marido literalmente comigo, porque toda a família dele me vê como quem roubou ele deles. Então ela veio, quando ele se casou com ela, é como se ela tivesse roubado ele da família, o pai. E ele ouviu esse primeiro áudio e ele disse, agora eu entendi. Pergunta para essa Graciele como eu faço para resolver isso. Tem jeito de resolver isso? E olha só, isso é tão comum, né?
isso acontece tantas vezes que não percebe, um casal separa, daí fala pro filho, Porque agora não você é o entende, amigo, porque não entende. entende. Então, assim, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque é muito simples, porque é muito básico, porque é muito claro que ninguém pode ocupar o lugar de ninguém. E o que acontece, a gente já falou sobre isso nas outras lives, o que é alienação parental. Alienação parental não significa um conflito lá na hora de decidir com quem os filhos ficam lá no fórum, quando o casal se separa. A alienação parental acontece todo dia dentro da nossa própria casa. Toda vez quando eu me oponho ao meu marido, eu estou eliminando essa parte que o meu filho contém dele, e eu estou tirando a força do meu filho quando eu me oponho ao meu marido. Isso vai ter consequências. Vai ter, porque eu tiro a potência da criança. Uma mãe que viola o pai, que desmoraliza o pai, ou um pai que desmoraliza a mãe, está violando, está separando o filho. E a mãe não tem noção, o pai não tem noção, não faz isso nem por mal, às vezes faz por proteção. E a consequência disso é desastrosa. O Bert Hellinger fala a consequência é funesta. Então, por que eu estou falando esses dois exemplos? Porque é muito simples e a consequência é muito séria, é muito séria. E acontece com muito mais do que as pessoas, né, do que a gente imagina, porque acontece em quase todos os lares. E não necessariamente só com o pai e com a mãe. Às vezes é com o vô, né, às vezes com um tio. Você acaba tentando tirar ele da família, né, e acaba causando uma violação simples, como uma objeção. Ah, mas eu tenho razão, porque o cara não presta. O tio não presta, o vô não presta. Então a gente tem que compreender que esse julgamento moral, ou por crença, ou por comportamento, ele destrói a vida das pessoas. Grau, mas como eu vou viver sem julgar, sem violar, sem me opor, se a pessoa não presta mesmo? Então venha para o curso de postura sistêmica, venha assistir a palestra da constelação, venha constelar se você tem uma questão que te incomoda. Não aceite mais uma vida mais ou menos. Não se conforme com uma vida mais ou menos, porque a vida de ninguém é para ser mais ou menos. A vida é para ser próspera, feliz, saudável. Você precisa ter força, potência para lidar com os desafios. E como vem a potência? O conhecimento. Claro. Então, vai ter então palestra presencial, cursos presenciais esse ano. E curso online. E os cursos online. Então, e quem quiser saber, já de repente conferir a agenda, já tem uma programação. Tem agenda, tem uma programação até na metade do ano, a programação já está toda feita. Que legal. Então é só entrar em contato e a gente vai ter maior prazer de passar tudo e também de receber as pessoas, porque sim, a gente quer compartilhar esse conhecimento que é tão bom e que faz a diferença na vida de todas as pessoas. Que legal. Gente, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato pela própria live, comenta embaixo, manda recado pro jornal que a gente repassa pra Grato, entra em contato com a Grato também. Geralmente esses vídeos têm marcadinho lá o endereço da Grato, que é fácil hoje de acessar. Procura, né? Só digitar Grato. Compartilhe com os amigos. Compartilhe, exatamente. Você pode entrar ali e compartilhar a live aqui mesmo, pelo Facebook ou pelo Instagram. Pelo Instagram. Tem dúvidas, manda pergunta. Não quer mandar no público, manda no privado, que a gente entra em contato, resolve. E assim, se permita, dê esse primeiro passo, né? Tem um ano inteiro de muito conhecimento. Tem as lives, que é um conhecimento gratuito, né? Que é oferecido. Tem as palestras também, que é possível participar. E especialmente os cursos, né? Que são, gente, é muito importante mesmo, faz a diferença na vida de vocês. Obrigada. Obrigada, Carla. Um ótimo ano para nós e que nós permanecemos nesse compartilhar de informações preciosas e que isso chegue para o maior número de pessoas. Obrigada para quem assiste, obrigada para quem compartilha e estamos juntos. Exatamente, mais um ano inteiro pra gente. Até quarta-feira que vem. Um beijo, boa semana para todo mundo, gente. Até.